Olá, eu sou o professor Joaquim Bento. Nós vamos ver a parte 5, que são os métodos de Newton e secante, da unidade 2 de raízes de equações. O método de Newton, ou Newton-Raphson, como é mais conhecido, e o método da secante, eles são basicamente o mesmo método. O que muda é só a questão da derivada, que a gente vai explicar melhor, e eles são daquela família de métodos mais rápidos, onde se enquadra o ponto fixo, mas que não tem a convergência garantida, que precisa ter cuidado nas condições de convergência. Bom, a gente já viu que uma das condições da convergência do método ponto fixo é que a derivada da função φ em módulo seja menor ou igual a um m, que é um limitante, que seja menor do que 1, para qualquer x pertencente a um intervalo centrado na raiz. A convergência ela vai ser mais rápida quanto menor for esse φ', essa derivada, no que si, na raiz. Então, qual é a ideia do método de Newton, Newton-Raphson? É garantir e acelerar a convergência do método ponto fixo, escolhendo uma função de interação tal que essa derivada φ' no que si seja igual a zero. Então, basicamente, o método de Newton-Raphson é um método do ponto fixo. A diferença é que ele é um método do ponto fixo com essa condição que φ' no que si seja igual a zero, para que eu possa ter essa convergência mais acelerada. Então, para deduzir a lei de formação do Newton-Raphson, nós vamos voltar àquela mesma expressão geral, φ de x igual a x mais a de x, f de x, e vamos colocar essa condição de φ' de que si igual a zero. Então, se eu pegar o φ de x igual a x mais ax vezes f de x, derivar e aplicar o φ', o que si, você vai cortar a parte onde o f de que si igual a zero, porque o f de que si na raiz é zero, e vai chegar nessa expressão onde o a do que si é igual a menos 1 sobre o f' de que si, que indica que o ax é igual a menos 1 sobre o f' de x. De posse, então, desse ax, você volta à forma geral do φ, e aplicando o ax nessa expressão, você vai ter, então, que o φ de x igual a x menos o f de x sobre o f' de x. Tal que o φ' no que si seja igual a zero. Se você derivar essa expressão e aplicar no que si, você vai ver que realmente o φ' do que si é zero, desde que a derivada f' da função f seja diferente de zero. Então, a lei de formação da sequência xk fica calculada por xk mais 1, que é o φ de xk, é igual a xk menos f de xk sobre f' de xk, com k variando de zero em diante. Ou seja, é dado pelo xk menos a função sobre a sua derivada. Se formos ver o método de Newton graficamente ou geometricamente, dado o ponto xk, f de xk, se você traçar a reta LK de x tangente à curva no ponto dado, é exatamente o método de Newton, ou seja, as aproximações vão ser dadas pela tangente. Nesse gráfico, por exemplo, você pega o x0, que é o chute inicial, se você vai na função e traça a tangente, você vai achar a nova aproximação x1. Se você vai na função e traça a tangente, a nova aproximação x2, e assim sucessivamente. Então, se nós pegarmos aquele exemplo da função x2 mais x menos 6 igual a zero, para aquela raiz que esse 2 igual a 2, se você der um chute inicial 1,5 e aplicar a fórmula de Newton, calculando a derivada, você vai ver que realmente o método vai convergindo para a raiz 2. Por quê? Porque ele é um método ponto fixo, mas que eu já apliquei as condições do φ para que ele possa convergir.
Bom, o algoritmo também é relativamente simples, porque basicamente é que ao invés do xk mais 1 igual ao φ do xk, o xk mais 1 vai ser igual ao φ do xk, só que agora o φ do xk é dado por essa forma que envolve a derivada. O problema aqui é você calcular essa derivada. Muitas vezes você não tem a derivada, ou você precisa de um outro método numérico para calcular a derivada. Então o problema todo é a derivada, mas o algoritmo em si, ele é simples. E se nós aplicarmos o método de Newton-Raphson naquele nosso mesmo benchmark que nós estamos usando ao longo da unidade, da função x3 menos 9x mais 3, com as mesmas condições de isolamento, chute inicial, etc., você vai ver que ele converge em 3 passos para essa raiz dada, que é muito próxima das outras raízes achadas pelos outros métodos. Então, sobre a convergência do método de Newton, existe o teorema do método de Newton, que indica essa convergência. O próprio fato de ter usado o φ para achar a lei de formação do Newton, as condições do φ, como a gente mostrou, já indica essa convergência, mas o teorema do método de Newton demonstra isso. Então, dada a função f e as suas derivadas contínuas no intervalo i, que contém a raiz que si, então existe um intervalo i barra contido em i, que contém a raiz que si, tal que, se o x0 pertence a esse barra, a sequência xk, dado pela fórmula de Newton, vai convergir para a raiz. Mais detalhes no livro-texto. Basicamente, essa demonstração ela parte do pressuposto que o método de Newton-Raphson é um método do ponto fixo, onde a φ de x é dada pela lei de Newton, e que você vai provar as 3 condições do método do ponto fixo, para que você demonstre a convergência. Então, calcula-se a derivada do φ', mostra-se que a φ e a φ' são contínuas nesse intervalo I1, e aí demonstra-se que se o x0 pertence a esse barra, porque o I1 está contido dentro do I, a sequência xk, gerada pelo método de Newton-Raphson, converge para a raiz que si, usando a lei de Newton, a lei de formação de Newton, dada por essa forma. Mas, assim como todos os métodos, o método de Newton é ainda mais sensível na escolha do chute inicial, do x0. Porque uma das condições do ponto fixo é que o x0 seja contido no i, no intervalo i. E esse intervalo i, ele tem que ser pequeno. O intervalo AB que eu vou usar, ele tem que ser muito pequeno. Ou seja, o método de Newton converge desde que esse chute x0 seja escolhido suficientemente próximo da raiz que si. Ou seja, para pontos suficientemente próximos de que si, as hipóteses do teorema de convergência do ponto fixo são satisfeitas. Então, mais ainda nesse método, a escolha do x0 é essencial para o bom desempenho do método de Newton. Vejamos então o caso do nosso benchmark, x3 menos 9x mais 3. A gente viu no isolamento que existem 3 intervalos, menos 4 a menos 3, 0 a 1 e 2 a 3. Suponha que você escolha um x0 1.5, que não está dentro de nenhum dos 3 intervalos. Você vai ver que no início o x não converge para a região das raízes. Só a partir do k igual a 7 é que os valores começam a se aproximar da raiz que se 3. Isso acontece porque o x0 está próximo de raiz de 3, que é um zero da derivada f' de x, e o x1 está próximo de menos raiz de 3, que é o outro zero. Ou seja, se você escolher um x0 não muito cuidadosamente, você pode demorar bastante para convergir. Sobre a ordem de convergência, já que nós estamos em busca de métodos mais rápidos, como a gente viu, o método do ponto fixo ele tem uma convergência linear, P igual a 1.
Bom, o método de Newton é baseado no método do ponto fixo. Mas como você usa aquela condição do φ' de Qc igual a zero, você pode demonstrar que a ordem de convergência do método de Newton vira quadrática, ou seja, P igual a 2. A demonstração é feita desenvolvendo f de x em uma série de Taylor. E os detalhes estão no livro. Então, como se falou, a ideia é você pega a lei de formação do Newton, desenvolve f de x na série de Taylor até os termos de segunda ordem em torno de xk. Daí substitui o x por Qc e faz todo o desenvolvimento até você demonstrar que o método de Newton realmente tem convergência quadrática, ou seja, o P igual a 2, que indica que realmente o método de Newton, Newton-Raphson, é mais rápido do método do ponto fixo. E dessa família de métodos clássicos que nós vamos estudar, é o método mais rápido. Uma outra coisa interessante, é, por exemplo, nesse exemplo, x2 menos 2 igual a zero. Se você aplicar o método de Newton, e usando o x0 igual a 1, com essas condições, você vai vendo que a raiz vai incluindo cada vez mais os dígitos da raiz de 2. Ou seja, os dígitos sublinhados são todos os dígitos decimais corretos de cada xk. E isto é uma coisa interessante, porque você pode usar o método de Newton para calcular o valor exato da raiz de 2. Mas, infelizmente, nem tudo são flores, né? Tudo na vida tem um preço. Então, apesar do método de Newton ser um método bem eficiente, a sua convergência ela depende de hipóteses que, às vezes, são difíceis de verificar a priori. Por exemplo, veja essa primeira figura marcada aí. Você tem o x0, calculou a tangente, achou a próxima aproximação x1, calculou a tangente, x2, ou seja, como eu usei o x0 longe da raiz R, eu estou me afastando da raiz. Note que o caso aqui foi por quê? Porque eu peguei o x0 depois de uma inflexão da curva, ou seja, se você pegasse a tangente da curva, o ideal é que o x0 fosse para o lado esquerdo e não para o lado direito. Veja esse outro caso. Você pegou o x0, foi na curva e tirou a tangente. Mas a tangente por x0 é paralela ao eixo x. Então ela nunca vai cruzar o eixo das abscissas. Então eu não consigo achar a próxima aproximação x1. E esse último caso que é bem interessante. Você pega o x0, vai na curva, pega a tangente e acha o x1. Vai na curva novamente, pega a tangente e volta para o x0, que vai ser o x2. Se você fosse na curva de novo, voltava para o x1, que seria o x3. Ou seja, o que é que está acontecendo? Aproximações em ciclo. Eu estou rodando sem nunca convergir para a minha raiz R. Obviamente, esses exemplos que eu dei são casos patológicos, são casos raros, mas mostram mais uma vez que você tem que ter muito cuidado na escolha do x0 e que tem condições que às vezes você não tem como verificar a priori. Então você tem que ter cuidado para garantir a convergência. Bom, então além dessa questão do x0, outro problema do método de Newton é a derivada, que é uma grande desvantagem, porque eu preciso obter a derivada e nem sempre isso é muito fácil. Então a ideia do método secante é aproximar o cálculo da derivada pelo quociente das diferenças, ou seja, você vai aproximar a derivada pela secante. Então, basicamente, o método da secante é o mesmo método de Newton-Raphson, onde a derivada é aproximada pela secante. Então, o meu φ, usando essa aproximação, vai dar essa expressão marcada aí. Então, se você desenvolver o método da secante, através desse algebrismo mostrado, você vai ter o φ, que é dado por essa lei de formação, que é um pouco mais organizada, onde você tem o xk menos 1 f de xk,
menos o xk, f de xk menos 1, sobre o f de xk menos o f de xk menos 1. Note que agora eu vou precisar de duas aproximações, xk menos 1 e xk, para iniciar o meu método. Ou seja, eu não vou poder começar só do x0, eu vou ter que começar do x0 e do x1. No próximo passo eu vou ter que usar o x1 e o x2, e assim sucessivamente. Então a interpretação geométrica ou gráfica, que é sempre muito interessante, é que, partindo de duas aproximações, xk menos 1 e xk, o ponto xk mais 1 ele é obtido com uma interseção da reta secante que passa pelo ponto xk menos 1, f de xk menos 1, e por xk, f de xk, com o eixo das abscissas. Então, por exemplo, se eu tenho x0 e x1, eu traço a secante passando por esses dois pontos e acho o x2. Aí agora eu pego x2 e o x1, acho o ponto dado por x1, f de x1, x2, f de x2 e traço a secante por esses dois pontos. Acho o x3 e assim sucessivamente. Então, se pegarmos aquela função x2 mais x menos 6 igual a 0, onde o meu quice 2, uma das raízes é igual a 2, se você usar o x0 igual a 1,5 e o x1 igual a 1,7, você usando o método da secante, você vai ver que está se aproximando da raiz igual a 2, ou seja, você vai calculando as secantes, achando as novas aproximações, como está mostrando aí no gráfico, e vai convergindo para a raiz. Bom, o algoritmo também é relativamente simples, porque ele continua sendo um método ponto fixo. Então, a única diferença é que a função φ é dada por aquela expressão da secante. E também que eu preciso de duas aproximações, ou seja, esse x2 usa o x1 e o x0. E aqui também eu estou fazendo aquele reaproveitamento de variáveis, o que não é muito recomendável, mas aqui é só um pseudocódigo. Então, eu vou recalculando e testando o critério de parada para ver se vai convergir. Aplicando então naquele nosso benchmark da unidade, a função x3 menos 9x mais 3, e usando o isolamento entre 0 e 1 e os épsilons, você vai ver que ele converge também em 3 passos para uma raiz mostrada que é próxima da raiz dos outros métodos. Aqui cabe uma informação importante. Como é que eu escolho então o x0 e o x1? Bom, qualquer dois valores em AB eu poderia escolher, mas para facilitar, eu escolho o x0 como A, que no caso aqui é 0, e o x1 como B, que é 1. Então eu posso sempre usar esse critério, porque a partir da próxima iteração, para calcular, por exemplo, o x3, o meu x2 é o x2 que deu e o x1 é o que eu já tenho, e assim sucessivamente. Bom, sobre a convergência, o método da secante é a modificação do método de Newton. Basicamente, ele é o mesmo método de Newton, só aproximando a derivada pela secante. Então, suas condições de convergência elas são parecidas. Mas você vai pagar um preço por essa aproximação, ou seja, a sua convergência não é mais quadrática. E a ordem de convergência, então, do método também não vai ser linear. Ela vai ficar entre a linear do ponto fixo e a quadrática, ou seja, vai ficar em torno de 1,618. Esse paper mostrado aí demonstra isso. Outro problema é que, se o f de xk for próximo do f de xk menos 1, o método pode divergir, porque eles inclusive estão no denominador. E aí vai dar um número ruim no denominador e vou ter problemas no método da secante. Finalizando, estudando as vantagens e desvantagens do método de Newton e secante, de novo, para você poder entender o método, saber quando usá-lo, quando ele é apropriado, entre outras coisas. A vantagem do método de Newton é que ele é um método muito eficiente, ou seja, é a maior vantagem dele. A convergência dele é quadrática, então desses métodos clássicos que nós estamos estudando, é o método mais rápido. A secante também tem como vantagem o fato de ela ser eficiente. A convergência é um pouco menor do que o Newton, mas continua sendo eficiente. E a outra grande vantagem é que eu não preciso calcular a derivada, ou seja, se o meu problema é a derivada, se a derivada é difícil de calcular, e mesmo assim eu quero um método rápido, eu uso a secante. Se a derivada não é problema e eu quero rapidez, aí eu uso o Newton.
Como desvantagens, essa família de métodos, assim como do ponto fixo, tem a desvantagem de que a convergência não é assegurada, ou seja, o método de Newton não tem convergência assegurada. A implementação pode ser complexa, porque você precisa do cálculo da derivada. Então, muitas vezes, você precisa calcular a derivada através de um método numérico de derivada, para depois calcular a raiz através do método numérico de Newton. Então, isso pode ser problemático. O método secante também tem a mesma desvantagem da convergência não ser assegurada. Tem também a desvantagem de precisar de duas aproximações iniciais, x0 e x1, e usar sempre duas aproximações em cada passo. E, além disso, não tem a convergência quadrática, ou seja, é menor do que Newton. Então, se você tem problemas com a derivada, mas quer um método rápido, você usa a secante. Se a derivada não é problema e quer um método mais rápido ainda, você usa o Newton. Mas o importante é que você tem que entender o problema para escolher entre essas famílias de métodos e, dentro de cada família, o método apropriado.